Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 14 de abril, quarta-feira da segunda semana do tempo pascal. O evangelho de hoje, continuamos ainda no capítulo 3 de João, dando sequência aos textos de segunda e de ontem. Capítulo 3, versículos do 16 ao 21. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Eu falei para vocês na segunda-feira que o evangelho de João é um evangelho de opostos: luz, trevas, bem e mal, Deus, diabo e por aí vai. E eu falava justamente a questão de quando faltava a luz, ou seja, onde havia as trevas, faltava a presença de Deus, né? E o texto hoje deixa bem claro isso, né? Mas vamos por partes. Deus amou tanto o mundo. Continuidade de ontem. O Filho do Homem deve ser levantado e quando isso acontecer, ele atrairá todos a ele, né? Por que ele faz isso? Por que ele assume condição humana? Por que ele vai dar a sua vida na cruz? Porque Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. Nós só temos a vida eterna por causa da morte de Cristo. Se Jesus não tivesse assumido condição humana, não tivesse morrido na cruz, nós continuaríamos escravos do pecado, escravos da morte. A nossa morte seria definitiva. Não haveria salvação, não haveria vida eterna, não haveria ressurreição do Espírito. Seria a morte eterna. Só que Deus, para poupar a humanidade e resgatar a criação que se perdeu através dos seres humanos, Ele envia seu Filho ao mundo, para resgatar o mundo mediante o sacrifício de seu Filho. E Ele vem como luz. E aqui não são luzes, a luz. A luz, que é o próprio Cristo. É Ele quem vem para iluminar a humanidade. O julgamento é este. Diante dele, todos nós, vocês e eu, temos que tomar uma posição. Ou aderimos a ele ou não. Se eu vou aderir a ele, as minhas ações são iluminadas por ele. Se eu não vou aderir a ele, eu vou para as trevas. Eu fujo da luz, para que as minhas ações más não sejam reveladas. Por isso que Jesus, em uma passagem, ele vai dizer o seguinte: não há nada de oculto que não venha às claras. Tem gente que é falsa, age de maneira boazinha na frente dos outros, mas quando ela está sozinha, ela se revela quem é, ou com aquelas pessoas que são bem próximas dela. Isso um dia se revelará, porque não há nada que a gente faça no oculto que não venha às claras. Nem que seja no dia da nossa morte, no dia do nosso julgamento, no final dos tempos, essas ações se revelam. Porque nada ficará oculto, porque a luz, que é o próprio Cristo, revelará todas as intenções do coração humano. Em outra passagem vai dizer que Jesus não precisava que ninguém desse testemunho de qualquer ser humano, porque ele conhecia o ser humano por dentro, ou seja, ele conhece as nossas intenções, ele conhece o nosso coração. Por isso que ele se torna o grande julgador da humanidade. Porque muitas vezes eu posso fazer algo que vai causar algum dano, mas minha intenção era boa. Mas não deu certo aquilo que eu planejei, aconteceu algo que fez mal para alguém ou para as outras pessoas. No dia que eu for julgado, Deus vai levar em consideração que a minha intenção era boa, por mais que tenha causado algum dano. Portanto, muito daquilo que nós iremos responder depende das nossas intenções. E aí ele vai dizer, aquele que
age conforme a verdade, aproxima-se da luz. Qual é o objetivo da luz? Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu consigo identificar em mim sujeira, onde eu preciso limpar. Se eu viver nas sombras ou nas trevas, eu não vou fazer isso, eu não tenho como enxergar para ver. Agora, quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vou vendo com nitidez aquilo que precisa ser limpado. Por isso que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu consigo identificar na minha vida aquilo que eu preciso mudar. A luz. Aquele que se aproxima da luz se manifesta que suas ações são realizadas em Deus. Porque ele não teme. Ele consegue identificar que ele tem que limpar aqui, que ele tem que limpar aqui, que ele tem que limpar aqui, que ele tem que limpar aqui. Ele identifica, porque a luz revela. Mas você precisa limpar. Está sujo. Portanto, é a compreensão de, primeiro, eu aceito o sacrifício de amor de Deus por mim. Eu vou aderir a esse projeto dele. E a adesão a esse projeto envolve o fato de que eu tenho que caminhar para a luz. Para que eu possa me purificar, me limpar, a fim de entrar na vida eterna. Nós não podemos entrar na vida eterna sujos. Nós temos que nos limpar primeiro. Por isso, a nossa trajetória neste mundo é uma trajetória de purificação. Que nós possamos nos purificar de fato. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.